Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor de São Paulo, torcedora do Tricolor do Morumbi. Tudo bem, gente? Presumo que não, né? Em virtude desse desastroso empate do São Paulo contra a equipe do Ituano. É 0-0. É a segunda vez que o São Paulo pega o Ituano na temporada e não consegue fazer um gol na equipe de Itu. E não, isso não acontece em virtude dos méritos da equipe do Ituano. Acontece em virtude dos deméritos da equipe do São Paulo. E o que se viu hoje no Morumbi foi uma vergonha. É, de novo, uma violência sendo praticada. As emoções dos torcedores e torcedoras do São Paulo. Tanto dos 28 mil torcedores que foram ao Morumbi, como também aqueles que estavam vendo o jogo pela televisão. De novo o São Paulo frustra os seus torcedores. De novo o São Paulo engana. Depois da vitória contra o Tigre, lá em Vitória, na Argentina, a equipe enganou muito bem, enganou muita gente. Né? A equipe hoje mostrou, né, que a todo esse tempo, um mês de treinamento, não serviu para nada. Para nada, gente. Não conseguiu vencer em casa uma equipe que em alguns momentos se preocupou em fechar ali suas linhas, compactar suas linhas, defender o seu campo. Em outros momentos pensou em jogar um pouquinho, mas muito pouco. E o São Paulo não teve nesse um mês de treinamento exercícios, né, de criatividade para conseguir lidar com os desafios, com os problemas colocados hoje em campo pela equipe do Ituano. E quando um time tem aí um bom tempo para treinar, um mês para treinar, e não consegue entregar nada de novo, quem é o culpado? Quem é que assina por isso? Evidentemente que é a comissão técnica. Evidentemente que é o Rogério Ceni. Evidentemente que o técnico hoje assinou demais por esse empate do São Paulo. Um empate com sabor de derrota, na verdade. E assinou não somente em virtude daquilo que ele não fez, em virtude das ideias que ele não encontrou, né, para mudar a equipe, fazer com que a equipe achasse uma solução para este jogo complicado que teve contra o Ituano. Não somente em virtude disso, mas também em virtude da própria escalação que ele levou para campo. Uma escalação ridícula. Ridícula. A questão que se coloca é o seguinte, gente. Por que o Rogério Ceni mudou a forma do São Paulo jogar? Por que ele mudou o esquema? Por que ele foi, na verdade, hoje, manteve a linha de 3? E lá na frente, por que ele foi com 2 centroavantes? Qual foi a lógica disso? Qual foi a ideia disso? A ideia é velocidade, velocidade, velocidade. Pela característica dos dois jogadores, a gente percebe claramente que a bola tinha que chegar com muita velocidade ali ao setor de ataque, ao terço final. Então ele teria que passar pelo meio de campo ali, o jogo não poderia ser pensado no meio de campo. A bola, quando chegasse no meio de campo, ela tinha que ser acelerada e chegar rapidamente ali ao Erisson e também ao Calleri. Esses dois jogadores, eles são camisa 9. 2 centroavantes de área. O Erisson consegue jogar fora da área, né? Consegue ser jogador que parece um touro, né? A maneira como ele consegue sair de fora da área e entrar dentro dela, mas é sobretudo um jogador de dentro de área, assim como o Calleri. E em alguns momentos bateram cabeça. Agora, a presença desses dois jogadores ali, né, indicava que o São Paulo faria esse jogo ser mais acelerado e mais, faria com que esse jogo se traduzisse em chuveirinho. Em bola alta, bola sendo levantada para a área o tempo inteiro, consagrando a defesa do Ituano. É impressionante que não somente enquanto ideia isto está errado, não somente enquanto ideia isto é extremamente limitado, mas também, né, a permanência dessa ideia no jogo do São Paulo. Então começou errado. Tem 15 minutos, muda, meu irmão. Tem 30 minutos, muda. Você não tá vendo, não? Você é técnico, ou o que você é? O que você é, afinal de contas? É o que você tá fazendo nessa área reservada ao treinador. Se você não consegue ter uma ideia para mudar o que tá acontecendo. Tava errado por causa de você, Rogério Ceni. Por que você não consegue mudar? Porque não consegue, por exemplo, ter uma ideia. Porque não consegue, por exemplo, tirar um jogador, puxar o jogador, mudar a posição do jogador. Poderia mudar alguma coisa no São Paulo com os mesmos jogadores que estavam em campo, mas não. Fica ali parado. Olhando, sabe lá, Deus o quê? Né? Aí vai pro intervalo, aí começa a mudar que nem o Dori. Aí no intervalo, gente, São Paulo volta diferente. E aí a gente percebe, por exemplo, um problema de convicção. O Rogério Ceni certamente não gosta da linha de 3. Ele muda isso no segundo tempo, mostrando inclusive que tem problema de convicção. Problema para bancar aquilo que, em teoria, ele acredita. E ele acredita, sinceramente, gente, ele acredita que o Rafinha é zagueiro. Ele continua acreditando nisso. O Rogério Ceni, ajuda o mundo, meu irmão, a te ajudar. Fica muito difícil te defender desse jeito. Fica muito difícil defender desse jeito. Agora, além de todas as dificuldades que o São Paulo tem apresentado, né, um problema muito sério essa vontade do Rogério Ceni de querer assinar, de querer colocar a assinatura dele nos possíveis momentos de grandeza do São Paulo. Então, quando a coisa está mais ou menos funcionando ali bem, ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer colocando a assinatura dele. Porque se alguma coisa boa acontecer a partir dessa mudança esquisita que ele faz, então ele vai ser o herói.
E se por acaso der errado, não tem problema, porque ele vai continuar sendo bancado. Como em outros momentos que o São Paulo não foi bem, muito em virtude das atuações dele, das assinaturas dele, e ele continua sendo bancado. Por quê? Porque o Rogério Ceni é o escudo da diretoria incompetente do São Paulo. O Rogério Ceni é o escudo. Onde se esconde? Atrás de quem se esconde? O Casares, esse incompetente, esse infeliz que hoje é presidente do São Paulo. E os seus amiguinhos também, o Belmonte e outros. O seu Muricy também. Muricy que deixou o São Paulo de lado, que trocou o São Paulo pelos seus amiguinhos. Muricy, que hoje deve ser uma pessoa feliz, porque hoje ele pode participar do clube social, onde se joga peteca, se joga baralho, se joga um monte de coisa ali, e onde ninguém fala de futebol. Né? Então parabéns, Muricy, por trair o São Paulo também. Parabéns. Né? Você deveria hoje, por exemplo, ser o cara para cobrar o Rogério Ceni. Você hoje, se cobrasse o Rogério Ceni e ele implicasse com você, a torcida ficaria do seu lado. Mas você prefere ser o cara do clube social. Parabéns aí por perder o São Paulo de vista. Você que já foi um ídolo de muitos torcedores do tricolor do Morumbi. Então, quando o Rogério Ceni, a assinatura principal que eu estou falando hoje é a questão, por exemplo, dos 2 centroavantes. Ele tinha que mudar. Funcionou contra o Tigre. Por que não levar a mesma equipe para campo hoje? Por que não? Podia mudar um outro jogador, mas manter as coisas como estavam. Não, ele tem que inventar 2 centroavantes. Ele tem que inventar. Se der certo, ele é o glorioso, ele vai ter a glória. Se der errado, tá tudo muito bem. Ele tem que inventar. E esse tipo de coisa é que mostra que o Rogério Ceni dificilmente vai ser o técnico que ele acredita que ele é. Ele acredita que ele é muito diferente, ele não é. Ele não é. Ele poderia até mesmo ser um técnico bom, mas esse tipo de coisa que ele faz mostra que dificilmente ele vai conseguir ser um grande técnico do futebol brasileiro. É lamentável. E hoje o torcedor se tira para ele. Porque na verdade quem sente é o torcedor. Quem paga o preço disso é o torcedor. Não é o Rogério Ceni. Ele tá tudo muito bem com ele, gente. O problema é o torcedor. Né? Estão todo mundo aí usando o São Paulo, os dirigentes, e até o técnico está usando o São Paulo, na verdade, como um laboratório para suas experiências pessoais. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o sonho do Rogério Ceni sequer é treinar o São Paulo. Ele quer, na verdade, ser o treinador lá na Premier League, né? Esse é o sonho dele. É lá na Europa, preferencialmente na Premier League. Né? E, de certa forma, está tentando usar o São Paulo para isso. De certa maneira, é isso que ele faz. Essas assinaturas, essas coisas, essas ideias ridículas. Pensar, por exemplo, né, o Rafinha como zagueiro. Nunca deixar de lado um jogador como Nestor, nem para descansar o jogador. Fica expondo o jogador a situações complicadas. Perdendo pouco a pouco o jogador, que hoje já é pouco aceito pela própria torcida do São Paulo. Então, hoje o São Paulo foi, assim, primeiro tempo, sem criatividade, a bola não parava no meio de campo, o jogo não era pensado no meio de campo, porque o São Paulo foi configurado para não pensar o jogo, foi configurado para acelerar o jogo o tempo inteiro. É uma vergonha. É uma vergonha a dificuldade que o São Paulo tem hoje para ganhar do time como o Ituano. 2 partidas até agora e não ganhou nenhuma, não conseguiu fazer nenhum gol. A defesa é muito ruim, quando avançava, não conseguia ter resultado. Se o Ituano tivesse um pouco mais de qualidade, conseguiria furar facilmente esse sistema defensivo do São Paulo. Não para a defesa, eu falei que a defesa é ruim, o sistema defensivo. Por quê? Porque tem pouca gente para pegar. Pouca gente de pegada. Você tem o Yaxson Mendes ali, que é um jogador que segura um pouco a onda quando ele joga, mas você não tem pegada no meio de campo do São Paulo. Né? Um jogador como o Luan. Né? O Luan não vai para o jogo. Qual é a razão? O São Paulo vai perder definitivamente esse jogador? É isso? Vai perder para o Palmeiras esse jogador? Quer dizer, o São Paulo cria o jogador em Cotia, gasta uma fortuna para produzir um bom jogador e depois vai perdê-lo para o arquival de graça. É isso. É isso. O Rogério Ceni poderia fazer alguma coisa, mas ele não quer saber. Alguém acha, por exemplo, que ele está preocupado com o São Paulo. Não está nada. Não está, não. Porque se estivesse preocupado com o São Paulo, ele teria um pouco mais de humildade de entender que ele está a serviço do São Paulo. O que a gente viu hoje foi uma palhaçada, gente. Foi uma violência às emoções dos torcedores. O time do São Paulo hoje foi ridículo. Então, o que a gente viu contra a equipe do Tigre foi uma exceção ali. Muito permeada também pela própria dificuldade do time argentino, que estava estreando e sentiu também a estreia na Libertadores de América. O São Paulo foi bem. Teve ideias no jogo, inclusive. Mas o que a gente viu hoje foi o resultado do mês de treinamento. O mês de treinamento, a gente não viu contra o Tigre. O mês de treinamento, a gente viu hoje. E isso depõe contra a qualidade do trabalho do Rogério Ceni. E o que esperar do São Paulo no restante da temporada? O que a gente vai ver do São Paulo no restante da temporada? A gente vai ver o São Paulo que jogou contra o Tigre, né? Considerando, inclusive, que o Tigre teve momentos de dificuldade também. Ou a gente vai ver o São Paulo que atuou hoje contra o Ituano. O São Paulo que foi eliminado por um time pequeno do Campeonato Paulista. Absurdo, gente. É inaceitável. Uma vergonha. As coisas precisam mudar. O torcedor vai perder a paciência. 28 mil torcedores estiveram no Morumbi. Vai chegar um momento que os torcedores vão parar de apoiar. Vai chegar um momento que os torcedores vão parar de ir no Morumbi.
A coisa vai ficar complicada para o clube também, do ponto de vista daquele dinheiro que entra nos cofres, na conta do clube. Por quê? Porque o torcedor vai parar de ir no Morumbi. O torcedor tem limite. A paciência do torcedor tem limite. As emoções do torcedor do São Paulo estão sendo violentadas o tempo inteiro. E os autores disso não estão nem aí. Eles não têm dor na consciência, não tem nada. Eles estão sempre tranquilos. Eles dormem muito bem. Sabe? Seja o técnico, seja também os dirigentes do São Paulo. É um absurdo. Agora, tem condição de passar contra o Ituano? Claro que tem. Porque o Ituano é um time pequeno, é um time ruim. Pode ser eliminado também, porque o São Paulo se faz um time muito ruim. Agora, pode perfeitamente passar, porque o Ituano também é um time ruim. Ou seja, se passar é obrigação. E não é nada demais. E se não passar, vai ser uma vergonha. Uma vergonha. E, sinceramente, do jeito que tá jogando, lá em Itu, contra o Ituano, pode realmente fazer com que o São Paulo não passe. E aí, meu amigo, dinheiro que não vai entrar no cofre e a crise vai se aprofundar. Até porque haja empréstimo bancário, né? Vários empréstimos bancários aí. Né? E não vai ter premiação para aliviar um pouco as coisas aí caso não passe de fase da Copa do Brasil. O que o Casares está fazendo com o São Paulo, daqui a alguns anos a gente vai ter uma noção muito maior. Porque essa dívida do São Paulo pode se avolumar de uma maneira assim inacreditável, gente. Inacreditável. Só que a gente não vê esse dinheiro que chega ao São Paulo sendo traduzido numa boa equipe. A gente não vê. Porque o técnico é esquisito, é um psicopata, um esquisitão. E os jogadores que chegam ao São Paulo nem sempre são devidamente aproveitados por esse técnico esquisito que jamais tira o Nestor da equipe. É um técnico que acredita que o Rafinha é um zagueiro. É um técnico que acha, que tira do nada a ideia de que Erisson e Calleri têm que jogar juntos. Isso é demais. Isso é demais. Hoje foi ridículo. Um batendo cabeça com o outro, batendo bunda com o outro. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Mas o Rogério Ceni acha que tá tudo muito bem. É lamentável. Esperamos que o São Paulo consiga reagir. Mas, sinceramente, os sinais que o São Paulo deixou hoje em campo foram sinais, assim, terríveis. Sinais de que as coisas podem ser muito complicadas nessa temporada de 2023. Aguenta, torcedor, porque a situação pode ser muito pior do que você está imaginando. É isso.